Mais uma vez, galera, tamo junto, saudações a todos, desde já aí, desde o princípio eu peço aí que se inscreva no canal, você que não é inscrito, dê o like, compartilhe, comentem, para que haja crescimento no nosso canal, possamos alcançar cada vez mais mentes e corações, e não sejamos enganados, engodados, levados de um canto para outro, feito gados, por qualquer vento de doutrina. Então hoje estaremos falando sobre Jesus e o capitalismo. São doutrinas compatíveis ou doutrinas incompatíveis? Nós vamos estar vendo hoje. Desde já, eu quero traçar aqui a trajetória histórica do Brasil, só para sintonizar os senhores. O Brasil é um país tanto cristão como é um país capitalista. São duas doutrinas que coexistem em solo tupiniquim. O Brasil ele foi colonizado por povos cristãos. O Império Português ele trouxe para cá o cristianismo, num primeiro momento na sua versão católica. E quando falamos de cristianismo, não falamos de uma única religião, de uma única vertente. Cristianismo é nome de várias religiões, várias vertentes, né? Cristianismo católico, cristianismo ortodoxo, cristianismo protestante, até os espíritas também se identificam como grupo cristãos. Então o Brasil ele foi colonizado, ele foi catequizado, ele foi educado com o cristianismo. Não à toa o nome do nosso país era chamado de Terra de Santa Cruz, era uma referência, era um apontamento para a cruz do cristão. Terra de Vera Cruz ou Terra de Santa Cruz. E ao mesmo tempo o Brasil também foi colonizado pelo capitalismo, né? O capitalismo, na sua fase inicial, chamado de capitalismo mercantilista, ou capitalismo comercial, ou capitalismo primitivo, né? Então vamos começar aqui falando das doutrinas cardeais do capitalismo. Vamos lá. O capitalismo é uma doutrina materialista, é uma doutrina individualista e uma doutrina pragmatista. Eu sempre faço questão de trazer o significado de pragmatismo, que é o resultado, ou seja, o capitalismo é uma doutrina resultadista. O capitalismo é a grande ordem do mundo desde o final do feudalismo europeu, né? Com a ascensão das classes burguesas, né? E com a posse do mar Mediterrâneo, a Europa passa a ter acesso a outros continentes para, assim, comercializar. Então, a primeira fase do capitalismo, como eu falei aqui, ela vai datar entre século XVI ao século XVIII. O chamado capitalismo comercial, chamado de capitalismo também mercantil ou capitalismo primitivo. É a transição entre estruturas feudais para as estruturas capitalistas. Então vai ser marcado por colonização, escravidão, catequização, saques e etc. Logo a seguir vem a fase datada entre séculos XVIII ao XIX de capitalismo industrial, né? É um processo histórico chamado de Revolução Industrial na Inglaterra. Aí tem as fases da Revolução Industrial, mas é a segunda grande fase do capitalismo, que vai levar ao capitalismo monopolista entre séculos 19 e 20, ou capitalismo imperialista, marcado pela concentração de capitais, né, lutas por mercados e protecionismo. E por último, o contexto em que estamos inseridos, o capitalismo financeiro, século 20 a 21, tem como característica a concentração de capital em bancos e em negociações das bolsas de valores. Também nós chamamos popularmente de neoliberalismo, né? Esse neoliberalismo
que é o centro das nossas discussões, né? Tem muitos vídeos aí que eu falo sobre os efeitos colaterais dessa doutrina neoliberal. Na verdade, nós temos efeitos colaterais também dos outros tipos de capitalismo para nós outros hoje, como, por exemplo, a desigualdade social, né, que foi construída ao longo de um Brasil colonial, mercantilista, comercial, onde a mão de obra era escrava, né? Quando há uma abolição, não há vamos colocar assim, uma indenização, né? Não há um reparo histórico para com esses que foram durante quase 400 anos escravizados. Então, há um legado enorme de desigualdade social, né? Desigualdade regional, sim, o Brasil é um país marcado por desigualdade regional. Aqui 3 estados do Sudeste concentram mais de 50% do PIB. 3. São Paulo tem 30% do PIB, o Rio de Janeiro 10,5% do PIB e Minas Gerais 9,5% do PIB. Você soma os 3, dá algo em torno de 50% do PIB. Então você vê que há uma desigualdade regional brutal, né? Não à toa, nós somos referências. Aliás, somos referências não, somos o país com a maior concentração de renda do mundo. Então, esse mesmo capitalismo na sua fase mercantilista, colonialista, né, comercial, ele nos deixou um legado para nós outros hoje de desigualdade social, desigualdade regional, racismo estrutural. Sim, senhores, racismo estrutural. É só os senhores olharem os indicadores socioeconômicos e ver quem é hegemônico nesses indicadores socioeconômicos. Os povos que outrora foram povos escravizados, né? Foram povos abusados, né? Foram povos explorados. São hoje os mesmos que são hegemônicos, que lideram os indicadores socioeconômicos de pobreza, de encarceramento, de homicídio, de analfabetismo e etc, senhores. E etc, né? Então, isso é referente aos modelos anteriores de capitalismo. Mas nós estamos dentro de um capitalismo neoliberal, o capitalismo financeiro, que também, né, tem seus efeitos colaterais absurdos, né? Eu venho falando aqui nos vídeos. Então, partindo do princípio, o capitalismo é uma doutrina materialista, né? Ou seja, é uma doutrina que te ensina a considerar, a supervalorizar os bens terrenos, né? O capitalismo te ensina a você considerar como riqueza os bens terrenos, é uma doutrina materialista, é uma doutrina individualista, porque as pessoas, elas são sim egoístas, elas olham só para dentro de si, farinha pouca, meu pirão primeiro, enfim. As pessoas, elas são pessoas que apenas olham para o seu bem-estar unicamente. Elas não se preocupam com tem um ditado que diz que o bem, como é que é? O que não é problema de ninguém, amanhã passa a ser problema de todo mundo. Então, a gente vive num país que está cheio de problemas. Só que as pessoas, pelo seu individualismo, se elas estão, entre aspas, minimamente prosperando, elas não se preocupam. Você vê o nível de individualismo que estamos inseridos hoje, né? O Adam Smith, um dos grandes pensadores liberal, ele fala que nenhuma nação pode florescer e ser feliz enquanto esta for
composta de pobres e miseráveis. Mas as pessoas entendem que riqueza são riquezas terrenas, riquezas materiais e riquezas individuais, que as riquezas do capitalismo são riquezas individuais, ou seja, na minha casa eu tenho, tá tranquilo, então não me importa o que da porta da minha casa para a rua o mundo esteja, quando na verdade o problema hoje que não é de ninguém, amanhã passa a ser de todo mundo. Então a maior riqueza que o ser humano pode ter é paz, né? Paz primeiramente na alma, né? O capitalismo, ele, pelo esse nível de individualismo, ele traz inquietação, ele traz preocupações, ele traz perturbações, ele traz apego, né? Ele traz cobiça, né? Porque isso é o materialismo. Jesus, ele diversas vezes ele fala acerca disso, né? Então, a primeira grande riqueza do ser humano é a paz na alma. No último vídeo eu falei sobre corpo, alma e espírito, né? Paz na alma. A alma é eterna, o corpo não é. A matéria física ela não é. Um dia ela se desfaz, ela é destruída, mas o espírito ele é imortal. O corpo físico é mortal. O espírito não é imortal. Então, a primeira grande riqueza do ser humano é a paz no espírito. Segundo, a paz social, né? Paz social. Você viver num país que, de fato, não tenha o nível de violência que temos, o nível de, enfim, de ganância que temos, de cobiça que temos, de inveja e por aí vai, senhores. Isso demonstra o quanto a nossa sociedade ela é, de fato, miserável. Miserável, sim. Miserável, vamos colocar assim, mentalmente falando, espiritualmente falando, intelectualmente falando, moralmente falando. É uma sociedade miserável, né? Em que as pessoas elas cobiçam umas às outras, elas invejam umas às outras, enfim, mas tudo por conta dessa doutrina materialista, né? Individualista, entende? E para resultar a doutrina pragmatista, porque o fim justifica os meios, né? Então não importa como eu alcancei aquele resultado. Se eu alcancei o resultado roubando, matando, oprimindo, enganando, mentindo, não, isso não é discutido, né? O que é discutido é você estar em posse de riquezas materiais, né? De dinheiro, você ter dinheiro, isso conta no capitalismo. Tanto é verdade, senhores, que a gente ouve hoje uma seguinte frase assim: mas o capitalismo, ele, em várias nações, ele deu demonstração que ele deu certo. Correto. Você tem muitas nações hoje com indicadores socioeconômicos melhores que outras, principalmente nações europeias e nações como nações americanas. Mas quando você, por exemplo, vai ver o histórico de muitas dessas nações, elas adquiriram riquezas saqueando outras nações, escravizando literalmente outras nações, fazendo uma etnia, um grupo étnico, racial, ser escravizado durante séculos e, em cima disso, explorar sua mão de obra para construir riquezas para si. E hoje elas vão, de fato, ostentar números socioeconômicos muito acima da média e dizer, olha, o capitalismo ele deu certo. Só que a gente está vendo aqui as fases do capitalismo. O capitalismo ele teve uma fase assim de séculos e séculos de colonizar outras nações, de saquear outras nações, de escravizar povos, e tudo isso deixa um legado para nós outros hoje, sim, senhores. Deixa um grande legado, sim, né? Como eu volto a dizer, o Brasil é uma referência de país injusto, né? Um país desigual, um país com alto nível de racismo estrutural. Obviamente, senhor, aqui eu vou deixar claro, não temos leis no país que endossam o racismo. Muito pelo contrário, temos leis que combatem o racismo. Mas, de fato, temos aqui um racismo estrutural. Em que sentido? Como é formado a estrutura
social do nosso país. É só você analisar os indicadores socioeconômicos. Então, vamos analisar aqui agora as doutrinas de Jesus, né? A doutrina de Jesus, ela é simples. Ela fala do reino de Deus. Reino de Deus. Esse reino de Deus, ele fala de fraternidade, amor fraternal, igualdade, justiça social e espiritualidade. Nós vamos começar aqui falando de Mateus 6:19 em diante. Vamos pegar uma das doutrinas cardeais de Jesus ali no Sermão da Montanha, né? Vamos aqui ver aqui. Não ajunteis para vós tesouro na terra. O capitalismo, ele manda você fazer o contrário. Ele manda você ajuntar tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem os consome e aonde os ladrões minam e roubam, né? Mas ajuntais para vós tesouro no céu, aonde nem a traça nem a ferrugem os consome, aonde os ladrões não minam e nem roubam, né? Porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, Jesus, ele é enfático até na contramão dessa doutrina da prosperidade materialista que domina nos templos pentecostais e neopentecostais, para não ajuntar tesouro na terra, né? Ou seja, não ajuntar, mas ajuntar onde? Tesouro no céu, não considerar os tesouros da terra, mas considerar os tesouros do céu, que os tesouros do céu, eles são eternos. Os tesouros da terra, eles são ilusórios e temporais, senhores. Os tesouros da terra, por melhores que eles sejam, eles são ilusórios e temporais. Vou estar explicando isso mais à frente. Ele pode iludir o ser humano. Então, ele vai contrastar aqui os tesouros terrestres e os tesouros celestes, que são tesouros espirituais e eternos, né? Jesus ordena aos seus discípulos que jamais considere como tesouros bens materiais e muito menos como tesouro permanente que deve ser mantido a qualquer custo, né? Então, a primeira coisa, não jamais considerar como tesouro os bens terrenos. Você pode ter o tesouro da terra, mas você não tem que considerar isso como riqueza. A verdadeira riqueza é isso para um cristão, tá? Para um cristão. Para um cristão. Ele tem que considerar as riquezas eternas e não as riquezas temporais, né? E muito menos tesouro permanente que deve ser mantido a qualquer custo, né? Então, as pessoas, elas têm as suas tensões, preocupações, né? As suas inquietações por coisas terrenas, por coisas temporais, por coisas que passam, né? E a gente viu aí, um dia desse aí, o grande rico Silvio Santos, né? Viveu 90 e tantos anos dentro de um padrão, né? Super reconhecido pela sociedade, né? Como um padrão que todos querem. Era um homem extremamente rico, mas morreu, né? Ou seja, o nosso corpo físico, como eu gravei no último vídeo, ele envelhece, ele adoece, ele morre, né? E aí o espírito do homem, ele é imortal. O corpo físico é mortal, mas o espírito não. O espírito é imortal. E esse espírito, senhores, nós temos que entender isso, principalmente um cristão, né? Quando esse espírito se liberta do corpo físico, da matéria, ele vai para algum local prestar conta dos seus atos aqui na Terra. Então, se as pessoas constroem riquezas roubando, que é o que historicamente o capitalismo ele vem fazendo, roubando, saqueando, enganando, mentindo, oprimindo, matando, essas pessoas um dia elas vão morrer, né? E elas vão estar diante do Criador, do Eterno,
ou em algum lugar elas vão simplesmente prestar conta dos seus atos. Então, Jesus recomenda que não consideremos como tesouros bens terrenos, né? Ou seja, o apego, né? Ter aquele apego, sabe? E muito menos permanente, que deve ser mantido a qualquer custo. Então as pessoas às vezes põem em risco a sua eternidade por questões e riquezas temporais. Tesouros terrenos devem ser usados de forma sábia, bondosa e generosa. Então, se a pessoa é rica neste mundo, rico com as riquezas materiais, ela tem que de fato ajudar, né, os necessitados, né? Esse é o evangelho. Tem que ajudar sim os pobres, os carentes, os vulneráveis sociais. E vivemos num país que faz exatamente o contrário. As pessoas pegam toda essa vulnerabilidade social, histórica, nunca resolvida, toda essa miséria socioeconômica, e tiram proveito disso, lucram em cima disso e exploram o pobre, o ignorante e o necessitado. Os tesouros celestes e terrenos não podem ser acumulados ao mesmo tempo. Isso aqui é duro para muitos aí adeptos desses templos pentecostais e neopentecostais que se renderam a essa teologia de Mamon, que diz assim: porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, o tesouro de um seguidor de Jesus, o tesouro dele está no céu, né? E se o tesouro dele está no céu, o coração dele também está nos céus, não está na terra. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grande será as trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de odiar a um e amar o outro, o há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Que é uma linguagem do mundo escravocrata que Jesus usa, né? Umas versões aqui vem servo, outras vem escravos. Então, a pessoa, o homem, não pode ser escravo do Criador e de Mamon ao mesmo tempo. Mamon significa o quê? Dinheiro, riqueza, né? Isso é uma linguagem escravocrata, né? Então, o acúmulo de riqueza é uma ocupação tão intensa que mais cedo ou mais tarde o dinheiro, né, ou as riquezas, faz as pessoas suas vítimas e as levam a desprezar os princípios e conceitos do Criador, né? E por que isso acontece? Porque o pensamento dessas pessoas estão ocupadas com materialismo, com individualismo, com pragmatismo, ou seja, a ideologia do resultado a qualquer custo. Não importa como eu alcancei esse resultado, mas o importante é que eu alcancei o resultado. Tudo isso leva as pessoas terem uma vida inquieta, preocupada, uma vida de angústia, de cobiça e de apego. Tudo isso tira de nós aquilo que é mais importante, que é a paz de espírito. Mateus 13, 22, na parábola do semeador, né, Jesus também fala ali da tentação das riquezas materiais, né? O engano ilusório das riquezas materiais abafam a palavra do Criador de tal modo que os mesmos ficam, a palavra do Criador fica infrutífera na vida de quem ouve. Então vamos ver lá Mateus 13, 22, que diz assim lá. Vamos ver o que diz assim. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, o cuidado deste mundo e o engano das riquezas, por Jesus, é chamado de espinho ali na parábola do semeador, né? Então, as pessoas, você fala das coisas eternas, né? Das coisas celestes para muitos não estão nem aí, porque
o pensamento das pessoas é casa, carro, apartamento e materialismo, e individualismo, e pragmatismo, e por aí vai, né? Apocalipse 13, 17, fala da igreja de Laodiceia. Uma igreja rica materialmente, mas não era rica para com o Criador. Nós vamos ver lá Apocalipse 13, 17, o que diz lá? Diz assim: portanto, aqui falando da igreja de Laodiceia, porquanto dizes, rica sou, estou enriquecida e de nada tenho falta. Aqui está falando de riqueza o quê? Material. Ou seja, rica sou, rica de quê? Materialmente falando. Estou enriquecido de quê? De bens materiais e de nada tenho falta. E não sabeis que é um coitado e miserável e pobre e cego e nu. Bom, o contexto aqui do livro de Apocalipse é a grande perseguição do imperador, se não muito me engano, Domiciano, em cima das igrejas ali da Ásia Menor. Muitas igrejas não prestavam culto ao imperador. Enfim, só reconhecia Jesus como Kyrios, como Senhor, e a consequência disso era o quê? Era perseguição, era morte e era confisco de bens. A igreja de Laodiceia estava rica, então significa que eles adoravam Jesus e adoravam o imperador, né? Porque está dizendo que era rica. Ela era rica, né? Ela era rica com materialmente falando, mas não era rica para com o Criador. E aqui, para o grande finale, né? A gente vai pegar um pouco aqui de Paulo, né? A cobiça e o desejo de se tornar rico é um mal, segundo Paulo. No capitalismo, você ser rico é um bem. É um bem, ou seja, materialismo, individualismo e pragmatismo. Não importa como você vai ficar rico. Ficou rico, é um bem. Vamos ver o que Paulo diz aqui. 1 Timóteo, do 6 ao 10, ele fala do amor ao dinheiro, que é a raiz de todas as espécies de males, né? A gente vai ver lá que ele fala assim. 1 Timóteo do 9 ao 10, vamos dizer assim: mas os que querem tornar-se rico caem em tentações e em laço, em muitas concupiscências loucas e nociva, ou seja, cobiça, os quais submergem os homens à ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassam a si mesmo com muitas dores, né? Então a questão do desejo das pessoas de se tornar rico, né, por Paulo é considerado um mal, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E Paulo anterior aqui, ele orienta, né, ele recomenda os seguidores, né, ali o seu público, a ter um espírito de contentamento. Vamos ver aqui, ó. E de fato, o 6 aqui, 1 Timóteo 6. De fato é grande fonte de lucro e de piedade com um contentamento. Porque nada trouxemos para esse mundo e nada podemos daqui levar. As pessoas se esquecem disso. Isso é materialismo. O materialismo, ele não raciocina. Ele não raciocina que nós não trouxemos nada e não vamos levar nada. Mas lutamos por um bem terreno, um bem que é deste mundo, um bem temporal, um bem ilusório. Ilusório por quê? Porque nada trouxemos e nada vamos levar. Repetindo o que Paulo está dizendo aqui. Porque nada trouxemos para esse mundo e nada podemos daqui levar. Tendo, porém, alimento e vestuário, estejamos com isso contentes. O que significa isso, senhores? Espírito de contentamento. As pessoas hoje não estão contentes. Por quê? Porque não são ricas, não são milionárias, não são bilionárias. Mas elas se esquecem, né, que esta vida física aqui é uma vida temporal, né? O nosso corpo físico, a nossa matéria, por isso que Jesus fala, para não considerarmos as riquezas terrenas. Podemos tê-las, mas não devemos colocar o coração nelas. O coração tem que estar nos tesouros celestes, que são espirituais e eternos. O nosso espírito é eterno. Então, as pessoas, elas vivem sem contentamento. E Paulo está falando o contrário. Se você tem o que comer, o que se vestir, esteja com isso satisfeito, né? Enfim, ou seja, não vamos ser materialista, né? Vamos ter um foco sim naquilo que é eterno e, consequentemente, termos paz
para a nossa alma. Então, senhores, o resultado é o seguinte. O resultado é que tem até muito mais coisa aqui para se dizer, né? Acerca de Jesus e do materialismo, né? Perdão, e do capitalismo, né? Eu poderia dizer aqui mais coisas aqui, mas próximo vídeo aqui eu vou falar Jesus e o comunismo, né? Mas o que nós podemos dizer é que os ensinos de Jesus, ele vai na contramão, guarde, eu vou falar para os senhores, ele vai na contramão do materialismo, ele vai na contramão do individualismo e ele vai na contramão do pragmatismo, né? Quem de fato segue o curso do materialismo, do individualismo, do pragmatismo é vítima da cobiça e do apego, né? Ah, mas o cristão, ele tem que dar frutos e fruto é pragmatismo, é resultado. Não. O fruto, a árvore, quando ela produz fruto, é para alimentar os outros, não é para alimentar a árvore, né? O cristão, ele tem que dar fruto. O fruto não é necessariamente uma vida de pragmatismo, não, né? O fruto, né, é algo espontâneo, né, que a pessoa produz com o intuito de edificar os outros, não de se voltar para si. Resumindo, o evangelho de Jesus, senhores, é antimaterialista, é anti-individualista e é anti-pragmatista. Ele não visa resultados a qualquer custo. Mais uma vez estamos juntos aí, galera, e saudações.